aí já mais de 90 pessoas na sala, fora as salas que eu sei que estão aí reunidas. É um prazer falar com vocês. E quero que realmente seja uma troca, né, que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses temas, chegar a algumas conclusões em conjunto, porque é assim que a gente constrói, né, as melhores ideias em conjunto. Então, vou me apresentar primeiro, né? Eu sou a Letícia, sou graduanda do 10º período do curso de Psicologia do UNES. Sou ex-aluna já do UNES, então eu cursei Gestão de Recursos Humanos no UNES de São Lourenço. Também fiz meu MBA em Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios. Hoje eu atuo na área de RH, mas estou complementando aí meus estudos na área da psicologia. E para quem conhece um pouquinho da área, hoje eu já escolhi, né, pela abordagem da teoria cognitivo-comportamental, e por isso vou trazer para vocês um pouquinho de conteúdo e um pouquinho de ciência também, né, do que a gente já tem hoje. E, assim, aproveitando que vocês estão se aí movimentando no chat, queria saber, aqui a gente tem o curso de estética, educação física, tem algum outro mais do pessoal que está aí? Tem sim, tem gastronomia, estética, podologia, educação física. Ai, que joia! Que joia! Ó, o Léo da Psicologia de São Lourenço também, Educação Física, Estética, que joia, pessoal, que bom. A gente vai poder ampliar aí os nossos conhecimentos sobre esse tema e também completar aí os nossos conhecimentos gerais, ou até processos gerenciais a gente tem. Então, pessoal, hoje a gente sabe, né, e utiliza muito, né, algo muito presente na nossa vida, as redes sociais. Então, elas surgiram aí nos anos 2000, temos pessoas aqui reunidas que viveram a era offline, né, em que a gente conseguia sair da internet, em que a gente saía desligava o computador e estava fora dela. E com certeza temos pessoas aqui que já cresceram com essa presença muito maior da internet, dessas plataformas na vida. Então, elas são muito importantes e são presentes, não há mais como fugir delas, e nem é a intenção que a gente fuja, afinal, elas podem nos auxiliar e nos auxiliam muito no nosso dia a dia. Então, que bom que temos essas opções, né? E elas, né, essas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, quer dizer, o Twitter agora, né, não mais, mas todas elas influenciam e conectam bilhões de pessoas no mundo, e disso a gente já sabe. Mas queria trazer que hoje elas também influenciam esses comportamentos, opiniões e até mesmo a saúde mental dessas pessoas que utilizam. E além disso, a gente sabe hoje que essa influência no comportamento ela é intencional. Ela não é feita de forma passiva, né? As plataformas, os anunciantes, eles não estão colocando informações lá de formas vazias, de forma sem intenção. Tudo é muito bem planejado, inclusive com uma neurociência por trás disso, para nos encantar. Então, é muito importante que a gente entenda também dessa neurociência por trás, de por que nós nos prendemos tanto nessa rede social, para a gente conseguir transformar a nossa vida de forma melhor. Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, mas a nossa inteligência humana e crítica, ela é essencial para a gente ser melhor, né, do que apenas nos deixar levar por essa influência que já está sendo causada em nós. E aí, esses princípios da neurociência que são utilizados hoje, eles são utilizados para nutrir o algoritmo. Então, o algoritmo, ele é tudo que faz o conteúdo ali que está sendo trazido para a gente ser de forma personalizada e mais atrativa, para que a gente fique engajado, fique ali o máximo de tempo possível, né? E, neurocientificamente falando, essa rolagem infinita, os conteúdos que vêm sempre mais personalizados, até eles estudam, né, o tempo que a gente passa em cada tipo de conteúdo,
Porque vocês devem ver que antes, né, há um tempo atrás, quando a gente frequentava essas redes sociais, geralmente o algoritmo era um pouco mais pobre. Eu tô planejando uma festa, ou eu tô planejando de começar um esporte, e aí eu faço uma pesquisa sobre aquilo lá. Antigamente, só ia aparecer aquilo, ia aparecer repetidas vezes. E eles viram que o interesse em um assunto só, ele é pobre. Então, eles trabalharam para que esse conteúdo ficasse o mais personalizado possível. Então, eles não vão te entregar apenas um conteúdo de seu interesse. Ele vai te entregar vários. Ele vai te entregar com base nos anúncios que você procurou na internet para comprar, no tipo de loja que você acessa, o tipo de esporte que você procura, às vezes, produtos, o tipo de curso, né, que você está atuando. Então, tudo isso eles utilizam para nos fazer ficar mais tempo. Porque entende-se que você até viu um conteúdo sobre aquele seu interesse, mas se eu alterno os conteúdos, é mais fácil de eu te prender, porque aquele outro assunto, né, que você não viu ainda, você vai querer ver, e assim por diante. E o nosso cérebro, é muito importante a gratificação para ele. Então, quanto mais a gente tem esse reforço dentro da rede social, mais fácil é da gente continuar ali. Aqui eu trouxe para vocês algumas notícias, depois eu posso até compartilhar esses slides com vocês, porque eles já estão com os links, né, das notícias, dos estudos que eu vou mostrar. Então, eles estão bem ricos, assim, de conteúdos mesmos que estão sendo publicados já sobre o que está acontecendo. Então, hoje, a gente vê muito desses títulos um pouquinho sensacionalistas, mas que são real, porque hoje a gente já tem estudos para comprovar isso, e como a gente conversou anteriormente, essa influência ela é intencional. Então, hoje já não é mais velado de que o TikTok, o Instagram, né, o Meta como um todo, eles utilizam desses reforçadores mentais para nos prender na rede social. Então, hoje já não é mais velado isso, eles realmente utilizam, inclusive, eu acho que a gente não tem um pessoal de marketing aqui, mas o marketing já fala muito disso, né? A neurociência do comportamento voltada para os anúncios que são divulgado, eles já estudam, né, desde a faculdade, dos cursos, em como que eles conseguem prender a atenção daquela pessoa por mais tempo. Afinal, temos cada vez mais pessoas nas redes sociais, e com isso a gente tem mais anunciantes, e a concorrência é maior. Então, eles mesmos estão aproveitando desse conhecimento para facilitar essa concorrência entre eles. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a dopamina, né? Acredito que vocês, como cursos da saúde, já devem ter ouvido falar um pouquinho disso. E dentro da psicologia, né, a gente tem os nossos reforçadores positivos. O que é isso, né? Os nossos reforçadores positivos são aquilo que é incluído, né, que ele entra no nosso ambiente e que ele nos faz ter uma reação que provoque a continuidade daquele comportamento. É tudo que nos faz fazer novamente aquilo. E dentro da rede social, esses reforçadores, eles são constantes. Então, o tempo todo a gente está recebendo notificação de uma curtida, de um comentário, de uma atualização. Não sei se vocês já repararam, mas quando vocês deixam o celular a receber notificações, né? A não ser que você desligue, do seu lado, mesmo que você não entre, e quanto mais você não entra, mais os esforços dele chamar a atenção com notificações, sejam elas quais forem. E até mesmo os horários são intencionais. Quem aí tem um aplicativo do iFood, por exemplo, deve saber que próximo ao horário ali do almoço, do jantar, ou até no finalzinho da noite, a gente tende a receber mais notificações. Nos horários das refeições, porque nós estamos, né, naturalmente com fome, e no horário da noite, porque já há estudos que comprovam que a gente tende a fazer escolhas
por compras impulsivas quando a gente está mentalmente cansado, geralmente no período da noite. Então, é mais fácil eu comprar um iFood quando eu já passei o dia inteiro, vivenciei, estou cansada, e eu acho que eu mereço um iFood. Então, eles mesmos sabem disso e acabam aproveitando disso para lançar uma promoção, tudo por R$ 9,99, que sabe que a gente não vai resistir muito àquilo. E esses reforçadores, né, eles funcionam no nosso cérebro chamados reforçadores de razão variável. Por quê? A gente nunca sabe quando essa recompensa virá. A gente nunca sabe quando a gente vai estar satisfeito ou feliz dentro daquela rede social. E o nosso cérebro, então, ele fica condicionado a ficar o máximo de tempo ali possível para que venha uma dose de dopamina um pouquinho cada vez maior, né? Então, eu continuo rolando o feed, eu continuo rolando o Reels, o TikTok, porque a cada vez que eu passo, né, que eu estico ali, há mais uma possibilidade de eu ser feliz, de eu rir um pouquinho, de eu receber essa dopamina e ficar um pouquinho mais agradável ali. E é uma dopamina que a gente ganha, né, uma recompensa ali que fala muito bem, sem esforço. Então, fica cada vez mais fácil receber, a gente fica cada vez mais preso, e isso exige que a gente fique cada vez mais conectado e ativo. Então, é realmente uma máquina que funciona para nos prender cada vez mais. E para o cérebro é muito fácil, né? É muito confortável para ele condicionar a gente a ficar o máximo de tempo possível nas redes sociais. O que acontece? O nosso cérebro ele é condicionado, né, para poupar energia do nosso corpo. Então, tudo que a gente gasta muita energia, né, e é cansativo, ele vai tentar evitar. E o pessoal da educação física, o pessoal que pratica esporte deve saber que a maioria dos dias que você pratica esporte, você está indo ali na disciplina. Porque em várias vezes você pensa em desistir. Porque o seu cérebro ele não quer gastar aquela energia. Nós carregamos até essa influência desde o período aí de Homens das Cavernas, porque a gente precisava guardar essa energia para algum período de luta, de fuga, de encontrar com o inimigo. Então, o praticar ainda atividade física por lazer é uma coisa nova na nossa evolução de espécie. E com isso é natural que a gente queira desistir. E o que se faz muito importante, tanto a disciplina quanto a motivação. E até porque, né, o que parece mais fácil para vocês? Sair em pleno verão para correr 1 quilômetro na rua, no sol, cansar, suar, ou ficar por 1 hora ali observando o feed? O que será que a gente gasta mais tempo hoje? Vocês já pensaram quanto de tempo que vocês gastam dentro das redes sociais, olhando o celular? Muitas... no iPhone tem, no Android também, tem alguns outros aplicativos que a gente consegue baixar para mapear esse horário. Então, será que a gente não tem tempo mesmo para ler um livro? Será que a gente não tem tempo mesmo de praticar uma atividade física? Mas a gente tem tempo de ficar 2, às vezes 3 horas por dia ali na rede social? Porque pode acontecer, né? A maior parte do tempo, exatamente. E às vezes a gente não tem conhecimento, né, dessa quantidade de horas. Então, eu até indico para vocês procurarem esses aplicativos ou essas funções dos celulares para que a gente esteja ciente do tempo de vida que a gente está colocando ali. E essas cargas extras de dopamina, né, facilitadas, ao longo do tempo, elas podem levar o cérebro a entender que a gente não precisa mais produzir esse neurotransmissor. Então, fica cada vez mais difícil gerar dopamina com outras atividades, porque esse ganho dentro da rede social é tão fácil, então a gente fica ali preso àquilo que é mais fácil, né? Mais prazeroso e cada vez mais rápido. E aqui eu trouxe algumas estatísticas de uso que, inclusive, trazem aí alguns dados, e já foram dados atualizados. Essa é um estudo feito no mundo inteiro,
e esse é um site que traduziu, né, esses conteúdos, por isso que eu trouxe aqui. E a gente já consegue ter dados atualizados sobre o tempo que a gente usa, né, o tempo que a gente passa na internet como um todo. Então, hoje, o tempo gasto na internet no Brasil por pessoa é geralmente entre 9 horas e 13 minutos por dia usando a internet em todo e qualquer dispositivo aí. Entre 5 horas e 19 minutos por dia usando smartphones, né? Porque a gente ainda tem muito uso, de 3 horas e 54 minutos em computadores e tablets. E o uso das redes sociais, né? Que a gente teve um aumento muito grande de 2013 para 2024. A gente esperava-se, inclusive, né, em algumas pesquisas que eu fiz, que esses números tendessem a baixar pós-pandemia, porque na pandemia a gente viu uma necessidade muito grande surgir para que a gente estivesse cada vez mais online. E pós-pandemia, a previsão era que abaixasse, né, fosse decaindo esse número ao longo do tempo. E pelo contrário, foi aumentando cada vez mais e hoje a gente já teve um aumento de 2 milhões de usuários brasileiros de 23 para 24. E desse público, né, de 55,6% feminino e 44,4% masculino. E dentro dessas redes sociais, eles trouxeram estudos de quantidade de usuários, que hoje no Brasil a gente tem Letícia, só um minutinho, parou de compartilhar o seu slide. Então, aqui para mim, o Washington, aqui tá aparecendo que tá fixado. Então, eu acho que ele está compartilhando a tela dele. Washington, consegue me ouvir? Eu acho que eu consegui derrubar aqui. Deu certo? Deu sim. Ah, que joia. Perfeito, gente. Então, eu vou até voltar aqui, ó, para vocês verem, né, visualizarem um pouquinho a respeito desse tempo de uso, né, então, aqui no slide vocês também vão conseguir acessar o site e ver diversas métricas que a gente tem sobre isso. E, dando continuidade, a gente tem, então, fatores importantes que hoje a gente já tem 144 milhões de usuários brasileiros nessas redes sociais. E a penetração de redes sociais, que é um dado muito importante, por isso eu trouxe aqui também, é o quanto a gente está realmente utilizando, porque existem aquelas contas que são criadas, né, e às vezes não são movimentadas, e essa penetração representa realmente pessoas que estão utilizando. Então, 66,3% da população total está penetrada dentro dessas redes sociais. Então, excluindo aí o pessoal, né, mais novo, mais velho que tem, a gente possui grande parte da população dentro desse uso. E aí, o que a gente tem de percepção, então, sobre esses usos? Eu trouxe aqui uma pesquisa da CNN, que foram ouvidas 3.266 pessoas entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, todos brasileiros acima de 16 anos, das 5 regiões do país. E desses números, a gente tem que 36,9% dos brasileiros Washington, o seu áudio está aberto. Acho que tem mais gente com áudio aberto. Isso, tem algumas pessoas que não estão conseguindo visualizar o slide também. Não, mas aqui tá tranquilo. Tá normal o slide, pessoal. Eu tô passando aqui nos usuários e tô desabilitando o microfone de todos, tá? Para aqueles que não estão conseguindo dar uma olhadinha no slide, dá uma atualizada na tela, por favor, que tá ok, tá tudo certinho, né, Ju? Tá sim, Alberto. E se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitando, desculpa, Letícia, vocês podem, já que o Alberto desativou o áudio, é só vocês colocarem as perguntas no chat, tá? Que aí depois eu passo para a Letícia ou ela mesma ler, beleza? Isso certinho. Obrigada, desculpa, Letícia. E pessoal, eu tô só desativando o áudio só para não dar interferência com o áudio da Letícia, tá bom? Depois, se precisar, ao final a gente abre, né, Letícia, para interação, para a gente fazer as perguntas também, né?
Perfeito. Mas, pessoal, pode mandar, viu? Inclusive, eu estou um pouquinho de olho aqui no chat também, se alguém não tiver com o áudio habilitado. Então, continuando um pouquinho sobre essa pesquisa, pessoal, dos 36,9% dos brasileiros, né, escutados por essa pesquisa, eles passaram 3 horas ou mais por dia em redes sociais. E 43,5% dessas pessoas possuem, não, dessas pessoas não, né, do total, elas possuem um diagnóstico de ansiedade. Então, foi um estudo realmente voltado para medir como que estava, né, saúde mental e ansiedade dentro desses aspectos. E esses extremos trazem para a gente alguns dados alarmantes, porque quanto mais as pessoas que são diagnosticadas com ansiedade, elas tenderam a passar mais tempo na rede social do que pessoas talvez que não tenham. E aí, quando a gente entende um pouquinho do que por que o nosso cérebro faz, né, isso, da gente querer ficar mais tempo na rede social, a gente entende por que isso acontece. Então, aqueles que têm já essa perspectiva e essa tendência a ter sintomas de ansiedade mais facilmente, eles tendem a procurar por essa dopamina, essa recompensa, e que muitas vezes acalma por um período determinado, cada vez mais, porque é uma recompensa muito rápida, muito fácil, e que o nosso cérebro vai tentar continuar ali por mais tempo. E aí, dos entrevistados que possuem o diagnóstico de ansiedade por um profissional, né, um diagnóstico realmente já comprovado, 43,5% relataram passar 3 horas ou mais, 31,9% disseram passar entre 1 hora e 3 horas por dia, 20,9% passaram menos de 1 hora por dia e apenas 3,7% afirmaram que usaram as redes sociais poucas ou nenhuma vez. Então, a gente tem realmente esses dados de mais de 3 mil pessoas, que quanto mais a gente pode ter esses sintomas de ansiedade, porque a ansiedade é um quadro, viu, pessoal? Então, não é algo que a gente tem para sempre, é algo que a gente está com aquilo durante um determinado período da vida, tendemos a passar cada vez mais tempo dentro das redes sociais. E aí, pessoal, nós temos, então, impactos do uso excessivo dessas telas no nosso neurodesenvolvimento e na nossa vida. E por mais que a psicologia ela seja nova no Brasil, né, a gente ainda não tenha tanto desenvolvimento, principalmente em pesquisas, como a gente gostaria, a gente já avançou muito, né? Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas temos já muitas pesquisas sérias que trazem dados, tanto do Brasil, né, e um pouquinho comparado também com as nossas potências aí relacionadas à psicologia, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conhecimento sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês alguns artigos, né, e eles também estão com links, vocês vão conseguir acessar depois. E vou comentar um pouquinho sobre eles, depois quem quiser consegue ler na íntegra, e principalmente sobre os resultados que eles trouxeram através dessas pesquisas. Então, das consequências da exposição precoce a dispositivos eletrônicos nos resultados no neurodesenvolvimento da primeira infância. Essa é uma pesquisa da USP, né, que foi realizada, muito bem realizada, inclusive, é uma pesquisa nova, foi publicada em 2024. Foram analisados mais de 110 artigos, né, sendo 16 relacionados para análise, e concluiu, então, que o tempo excessivo de tela ele está associado a marcos de desenvolvimento, incluindo os de domínio cognitivo, psicomotor, psicossocial, emocional, de linguagem, principalmente ligados a atrasos de linguagem. Então, que a revista trouxe, né, que essas críticas, que esse tempo excessivo de tela, ele tem vários fatores ligados ao desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, e tem a necessidade de gerir cuidadosamente esse tempo, né, principalmente quando as crianças iniciam, e até mesmo o quanto que elas permanecem durante dessas telas,
até na idade, né, em que ainda está se formando o cognitivo, e que isso impacta negativamente de forma muito poderosa, porque é onde o nosso cérebro está trazendo muitas informações, complementando, né, formando várias concepções que a gente tem do mundo, e somos bombardeados, então, por esses algoritmos que são intencionais, por esses algoritmos que nos trazem essa recompensa imediata e que, naturalmente, causam esse impacto no neurodesenvolvimento. Também trouxe, né, mais um estudo que já temos, né, sobre a percepção desses adolescentes sobre o uso da rede social. Quando a gente fala de adolescente, né, eles já conseguem ter uma visão um pouquinho mais crítica, né, não que eles não usem, mas que eles já conseguem mapear o quanto que aquilo faz mal, porque as crianças, elas são agentes passivos dessa relação de saúde mental, né, elas não vão saber dizer o que é o bem-estar dela, elas só vão falar que elas estão felizes ou tristes assistindo aquele conteúdo. Mas os adolescentes, eles já vêm no dia a dia mesmo, esses impactos, até mesmo dentro do relacionamento deles, porque isso impacta, e isso é muito presente dentro dessa vida em determinadas idades. Então, essa também é uma pesquisa nacional, e dos 100% das pessoas que responderam essa pesquisa, 27% afirmaram fazer parte de 3 redes sociais, né, sendo o WhatsApp e o Instagram as mais utilizadas, com um total de 27% cada um. E o principal sentimento manifestado nessas redes foi o de constrangimento. As contribuições das redes sociais, né, então, e as consequências para a saúde mental decorrente do uso foram da invasão de privacidade, divulgação de dados e vício, em 19,3%. E dentro desse artigo, quem pudesse ler na íntegra depois, é muito interessante que eles trazem até mesmo o porquê que os adolescentes tendem a ser tão críticos quanto àquilo que eles estão colocando nas redes sociais. Quem convive com adolescente aí já deve ter visto que eles têm alguns perfis sem foto, postam uma foto do céu, uma foto daqui no da mesa, uma foto assim bem subjetiva, porque essa presença da cobrança deles quanto à rede social é muito tênue, muito grande. Então, eles têm, por exemplo, a impressão de que eles vão ser muito julgados por tudo aquilo que eles postam. E aí, eles tendem a postar, a se expor menos, né? Que antes era uma preocupação da geração aí que entrou na internet, em se expor demais. Eles têm essa preocupação de se expor um pouco o menos possível para evitar esse julgamento. Eles acreditam, até algumas pesquisas sobre fotos, que se aquela não for a foto, ela não deve ser postada, porque aí eu não vou receber o número de curtidas suficiente, comentários não tão bons, e eu não quero de forma alguma que aquelas pessoas desgostem de mim. Então, isso influencia não só na saúde mental, né, diária, naquela concepção de bem-estar que a gente tem, mas também no nosso poder de autoestima, no nosso poder de se reforçar com aquilo que nós gostamos. Eles estão altamente influenciáveis sobre o que está acontecendo ao redor, o que as pessoas estão achando dele, a ponto de evitar tirar fotos com os amigos, evitar tirar foto de si mesmo por conta dessas críticas. Opa. Temos também, né, esse outro estudo de impactos das redes sociais na saúde mental dos adolescentes, que foi uma revisão sistemática, e eles trouxeram alguns dados também referentes ao cyberbullying. Então, que as redes sociais, elas trouxeram problemas emocionais relacionados à agressividade, a sintomas depressivos, e muitas pessoas utilizavam essas mídias sociais para melhorar o humor, regular, né, esses sintomas de ansiedade, através desses reforçadores, né, que agora a gente já sabe, que são essas curtidas e comentários, estar ali
presente de alguma forma e estarem recebendo esses reforços, faziam eles melhorar o humor. E também, muito interessante, acredito que muita gente deve passar por isso, essa ansiedade que a gente tem por checar o telefone, né? Quantas atividades que a gente consegue realizar hoje sem pegar o nosso celular no meio dela? É difícil ficar na sala de aula sem pegar o celular, é difícil ficar na academia sem pegar o celular. Qual atividade hoje que a gente realiza e que a gente consegue dedicar o nosso tempo e a nossa atenção 100% para aquilo que estamos fazendo, né? Estar 100% ali no lugar onde a gente está, falando com as pessoas que estão à nossa volta presencialmente. Hoje temos até técnicas para a gente tentar estar presente, né? O Mindfulness traz um pouquinho disso, dessa técnica de estar presente. Olha só como que a gente evoluiu ou desevoluiu, né? Que a gente tem que trabalhar e tentar o máximo possível de não estar em uma possibilidade globalizada de estar em todos os lugares do mundo, e a gente tem que tentar novamente estar no lugar onde a gente está, prestando atenção nas pessoas que estão à nossa volta. E aí a gente traz, né, alguns resultados dessa pesquisa, que foram jovens com contato menor, né, com outros jovens, falta de amigos reais, vulneráveis quanto à opinião das outras pessoas, apresentam egoísmo exagerado em relação à tecnologia, selfies e posts narcisistas, por exemplo, e o julgamento que advém delas. E essa pesquisa, então, apontou o cyberbullying e a depressão como principais riscos dos usos das tecnologias digitais, alterações de humor e comportamento dentro dessa realidade. Então, um pouquinho para pessoas que eu sei aí que são pais, mães de adolescentes, crianças, é um fator bem crítico e que a gente precisa tomar algumas decisões para aquelas pessoas que ainda não estão prontas, porque as crianças e adolescentes, elas ainda não vão ter esse controle, né? Mal a gente adulto tem, então é realmente algo que os pais precisam participar ativamente do quanto que aquela criança e adolescente vai estar presente dentro das redes. E aqui, né, eu trouxe um pouquinho sobre saúde mental e autoimagem, aproveitando o pessoal aí da nutrição, né, que com certeza estuda um pouquinho, afinal, a nutrição, ela não é apenas o ato ali, né, do se alimentar, mas o nosso comportamento alimentar também, que é muito voltado nisso. Então, a nossa autoimagem, ela acaba impactando em como que a gente se alimenta, o porquê que a gente se alimenta, que representatividade que se alimentar tem na nossa vida. E estamos em uma cultura, né, ocidental em que o comer é social. Então, tudo que impacta também na nossa saúde mental como um todo. E as respostas desse estudo, também esse é um estudo de 2021, trouxe que os relatos de sentimentos negativos após visualização de imagens comumente, né, observadas nessa rede social, elas trazem, né, sentimentos negativos. Então, de insatisfação com o próprio corpo, insuficiência, né, eu me sinto menos, facilmente substituível, inferioridade, me sinto feia, porque as redes sociais, elas tendem a trazer a perfeição, né, tendem a trazer tudo que a gente pode mostrar como melhor, o perfeito é postado, e tudo aquilo que é feio, quando a gente não está em um bom dia, nada disso ele é compartilhado na mesma intensidade. E, principalmente, não é engajado, porque tudo que a gente vê dentro da rede social é o que mais foi engajado até chegar a nós. Então, conteúdos que não tendem a agradar a maioria das pessoas, eles não são compartilhados, eles não recebem tantas curtidas, tantos comentários. Com isso, eles vão sumindo, o algoritmo vai apagando eles do nosso campo de visão para a gente ver tudo que é mais bonito, tudo que a gente consegue admirar mais. E com isso, eles entregarem isso que eles querem, né? Que é essa satisfação o tempo todo. E aí,
aí a gente tem diversos outros estudos, né, que traz um pouquinho sobre o tempo diário nessas redes sociais e os transtornos alimentares, a relação de tempos sociais e déficits em habilidades sociais afetivas. Então, assim como o outro artigo trouxe, jovens que estão na fase, né, e essa fase vai até os 20 e pouquinhos anos, de criar relacionamentos, sejam eles quais forem, eles precisam de habilidades sociais. Como nós falamos, como nós nos comportamos frente ao outro. E quanto mais tempo a gente passa também nas redes sociais, menos a gente vai treinando essa habilidade, porque toda habilidade, ela é treinável. Tudo que a gente faz mais vezes, a gente faz melhor. Se a gente evita e fica cada vez mais tempo recluso, menos a gente está desenvolvendo essa capacidade de conversar com as pessoas da melhor forma, né? E isso impacta até na nossa vida profissional, trazendo um pouquinho do RH, nas formas que a gente se comunica dentro de uma organização, dentro do nosso trabalho, que muitas vezes são minadas porque a gente não trabalhou aquela habilidade que é necessária. E, né, vários estudos sobre os gatilhos mentais, ansiedade, comparando também, né, o impacto do uso dessa internet no nosso tempo. E muitos deles, pessoal, concluindo essa parte acadêmica, além dos prejuízos cognitivos que eles trazem, que ainda estão sendo estudados, mas que já temos, né, essa visão de que impacta na nossa cognição, na nossa capacidade de aprendizagem, de tempo, de foco, a gente também tem o prejuízo da saúde mental de não estar realizando uma atividade que é boa para nós. Então, né, aproveitando o convite que eu fiz para vocês, de ver o tempo que vocês gastam dentro dessa rede social, ou na internet, ou no celular, em outras atividades, jogos, o que for, a gente está perdendo tempo de fazer uma atividade melhor para o nosso corpo, para a nossa mente, algo que realmente impacte positivamente dentro da nossa saúde mental. Então, para você que fala que não tem tempo de praticar uma atividade física, será que você não tem tempo mesmo? Será que você não está passando 3 horas ou mais em uma rede social por dia e que você não podia estar gastando esse tempo em uma atividade que vai desenvolver, né, o seu corpo como um todo? Será que você não vai, diz que não tem tempo de estudar, mas você está gastando esse tempo em assuntos diversos pela internet em busca dessa dopamina constante? E isso e diversos outros hábitos que às vezes a gente pensa que a gente não consegue adequar dentro da nossa rotina, mas o hábito de ficar ali rolando o feed, a gente consegue. Então, é um pensamento crítico, né, que eu venho propor aqui para a gente tentar mudar. E que essa mudança, ela não é perfeita. Não, eu sabendo disso, não vou conseguir amanhã excluir minhas redes sociais, viver melhor a minha vida longe dela, e nem é a intenção. A intenção é que a gente seja crítico, né, e a gente consiga pensar isso da melhor forma possível. E queria convidar vocês, né, e até a gente bater um papo agora sobre como que a gente pode fazer isso no dia a dia e trazer isso para o nosso aspecto pessoal mesmo, né? Hoje você controla a sua rede social ou ela controla você? Você está sendo crítico sobre o que você vê, como você vê, ou você está sendo um agente passivo disso, né? E consumindo tudo aquilo que é jogado dentro de você. Aí já tivemos alguns comentários, né? Sobre fiquei chocada com o meu tempo de uso. É muito bom, né? A gente ver. Tem até uma programação que a gente recebe notificações conforme o nosso tempo de uso vai aumentando. Isso é muito bom. Tem como a gente bloquear o aplicativo, né? Tem como a gente colocar, olha, eu só posso passar 1 hora no Instagram por dia. E aí, quando dá 1 hora, ele fecha o aplicativo e não te deixa abrir mais. É uma opção, porque a gente tem que ser consciente. E nem sempre a gente vai conseguir ser consciente o tempo todo. Modo não perturbe também, ótima opção, porque eles tentam nos vencer pela notificação, então a gente tira a notificação. E realmente, porque às vezes a gente não vai conseguir ter esse pensamento crítico de parar.
Então, às vezes, a gente tem que apelar por essas decisões mesmo. Deixa eu ver aqui os outros comentários. Muito difícil ficar só 1 hora. Incrível como parece até um vício. Pois é. E se a gente for pensar em outras atividades, como é que a gente também não consegue ficar 1 hora, que 1 hora é muito, né? Eu já excluí meu Facebook, tirei todas as notificações, não faz falta, é verdade. Aí, ó. Letícia, tá me ouvindo? Tô assim, Ju. Enquanto você palestrava, eu estava conversando com as meninas aqui, assim, parece que a mente cria um gatilho tão grande que esses aplicativos que avisam o tempo, né, que limitam o tempo, elas sabem a senha para entrar no aplicativo e desativar isso. Então, é bem complicado. E o que eu queria trazer, Letícia, assim, é uma reflexão no sentido de que a gente não pode ver a rede social somente como vilã, né? Sim. Hoje nós temos cursos aqui que dependem muito de rede social, né? Uhum. Estética, gastronomia, nutrição, educação física, podologia. Então, a gente faz muito uso dessas redes sociais. Mas uma coisa que impacta diretamente, principalmente estética e educação física, é essa comparação, né? Ansiedade, ok, isso é fato e a gente realmente precisa ter esse refino da gente tentar discernir essas coisas. Mas a comparação, por exemplo, especificamente de estética e educação física, a comparação de corpos, Uhum. Eu preciso alcançar aquele padrão de beleza ideal, né? E isso reflete muito na nossa profissão, porque não são todos os corpos que conseguem chegar àquele padrão, né, de músculo, de torneado, muito bem feito. Isso gera uma frustração enorme em nossos clientes e em nós mesmos. O que você teria a dizer sobre isso? Sim, com certeza. Inclusive, né, é o tema do meu TCC, estou fazendo a respeito disso, por isso, né, fui convidada para falar com vocês. E o que acontece? E por isso que é interessante a gente trazer essa parte crítica, né, do quanto que é nossa responsabilidade. Porque quando a gente traz o que a gente está consumindo, nós somos responsáveis por isso. E então a gente tem a opção, se a gente está vendo um influenciador, algumas pessoas que demonstram facilidade em ter, né, o corpo que tem, através de determinadas dietas, através de determinadas atividades, o quanto que nós estamos continuando ali? Porque nós, muito está se falando hoje no Instagram também de uma frase que muito foi compartilhada, de que quando você se levanta, o velório acaba. Então, é sua responsabilidade continuar naquele local. Se você está continuar ali alimentando esse público, você vai continuar sendo refém dele. E a gente tem muitos influenciadores da parte de saúde, né? Temos uma influenciadora famosa, e que bom para ela, que vive uma realidade que é fácil, ter o corpo que ela tem, praticar as atividades que ela pratica. Só que é uma questão fora da realidade para muitas pessoas que trabalham o dia todo, estudam à noite, por mais que tentam fazer uma alimentação saudável, né? E eu falo com propriedade, a gente tem que fazer marmita no domingo para conseguir, né, gerir a semana toda, essa correria, ainda praticar atividade física, porque a gente sabe que é necessário. Só que essa posição crítica, ela tem que ser levada para a rede social, porque senão lá a gente está batendo palma e deixando essas pessoas cada vez mais influenciadoras por comportamentos que nem sempre estão fazendo o melhor para as pessoas. Porque ao invés de você olhar para uma influenciadora que tem um corpo perfeito, que faz um tantão de procedimento estético e que investe, né, e tem tempo e dinheiro para investir naquilo ali, por que você não olha para aquela pessoa real, que tem um corpo real, que pratica atividade física, que tenta fazer uma alimentação assim equilibrada? Porque a equilibrada é diferente da perfeita.
Uma coisa é você fazer dieta de segunda a segunda, não errar uma refeição, não errar um macro, e outra coisa é você tentar fazer o mais saudável possível dentro da sua realidade, porque você não é um atleta para ser perfeito. Às vezes você só está tentando ser o mais saudável possível. Isso mesmo, o corpo perfeito ele não existe. Então, nós estamos nutrindo o algoritmo. Quanto mais a gente vê essas pessoas que vendem essa vida irreal, mais a gente se frustra, porque a vida irreal não é nossa. Não é a nossa aqui do pessoal que está estudando, que está na faculdade, que está tentando oportunidades de crescimento. Então, sempre que algo estiver incomodando vocês na rede social, pensem o quanto que vocês são responsáveis por isso. Né? O quanto que a nossa escolha bloquear, tirar e seguir uma pessoa que leva uma vida talvez mais parecida com a sua, para que você possa se espelhar de forma saudável. E até promover o engajamento para pessoas que estão tentando complementar e mostrar de uma forma real isso, porque existem, né? Ó, temos um comentário aqui. Meu esposo é inspetor de trânsito em vias de alta velocidade. Ele sempre fala que a maioria dos sinistros, o uso do celular na direção está envolvido. Até fala quando ocorre óbito. Ele fala que o que tirou a vida não foi o acidente, sim o celular. Sim. Tem alguns estudos também que trazem, né, sobre a velocidade que a nossa mente tem de mudar essa atenção, né? E é um pouquinho do foco também que traz. Que a gente acha que é um movimento muito rápido, né? Que a gente faz, pega o celular, olha assim rapidinho e já vira. Mas a nossa velocidade de reação necessária no trânsito é algo muito, muito rápido, muito sensível. Então, até o momento em que, quando você parar para ler uma mensagem no trânsito, pense nisso. O momento que eu levo para ler, entender, processar aquela mensagem, são vários segundos que eu perdi de atenção na via, de atenção no trânsito. Então, são realmente muitos instantes que a gente passa em risco por conta desse desvio de atenção que pode ser rápido. A gente pode achar que é um motorista experiente que a gente pode fazer isso, mas é realmente muito potente essa mudança. É verdade, Letícia. E da última pergunta aqui, que eu estou acompanhando no chat também, da Keila, nós ainda temos que lidar com os corpos perfeitos, com a vida perfeita, né, que é aquela vida de comercial de margarina, muito bacana, mas não é bem assim que acontece, e a gente ainda lida com os filtros, né? E isso é complicado, né, gente? O filtro. Eu estava perguntando para minhas alunas aqui o que irritam elas na rede social. Elas disseram pessoas. Realmente. E aqui, né, a Keila tem o fato dos filtros que usam para postar fotos. Depois inicia a não aceitação da própria aparência, a pessoa começa a não aceitar ela mesma. Inclusive, teve um comentário há pouco tempo sobre parar os filtros do Instagram, né? Eu nem sei, né? Não verifiquei a veracidade dessa informação, se vai parar mesmo ou não, quanto que vai parar. Mas é um fato que, olha só, quanto tempo que a gente viveu com câmeras, geração aí de antes dos anos 2000, e a gente não tinha esses filtros que mudavam o formato de nós. A gente tinha aqueles filtros que colocava orelha, mudava a cor, fazia diversas coisas, mas que não necessariamente mudavam a nossa estrutura corporal, facial. E hoje vimos pessoas assim meio que se desesperando, né? Porque não iam ter mais isso para postar uma foto. A gente tem e esses fakes, Larissa, às vezes a gente não tem a comparação do que aquela pessoa é na vida real e na vida dentro da internet, porque a gente só vê a pessoa com aquele filtro, então o filtro já é parte da pessoa. E há uma necessidade, né? Gente, e aí trazendo até o que a gente comentou sobre os adolescentes e essa preocupação deles de serem julgados.
se nós nos expormos socialmente, né, de forma consciente, nós vivemos todo dia, nós vamos na faculdade, encontramos um tantão de gente no caminho, nós pegamos ônibus, nós saímos na rua, e nós saímos com o que a gente é. Qual que é o problema da gente se expor da forma que a gente é dentro da rede social? Qual que é o problema da gente não precisar mudar a nossa feição, o formato do nosso rosto, dentro de uma rede para determinadas pessoas? Porque a maioria daquelas pessoas, se vocês não forem famosos influenciadores, são pessoas que vão te ver em algum momento da vida. Vão te ver aí praticando um esporte sem maquiagem, suando, vão te ver depois de um dia de trabalho cansativo. Então, essa preocupação tão grande, ela está na gente. Porque as pessoas que estão no nosso círculo social, elas nos veem. E não é... A gente consegue controlar a forma que a gente se veste, a forma que a gente se maquia, mas a gente não consegue controlar a forma que o outro nos vê. Então, eles nos vê em ângulos, em formatos que a gente não consegue controlar. Mas a rede social, ela nos dá essa falsa impressão de que tudo é controlável, né? Eu controlo quem eu quero que veja, quem eu quero que não veja, como ver, de colocar um nariz mais fino, de colocar um rosto menor. Então, tudo isso a gente acha que a gente consegue controlar, e essa é uma sensação boa, né? A gente adora controlar coisas. Temos mais algum... comentário aí, Lelê. Eu tô lendo aqui. O que me irrita é a falsidade e a crueldade que as pessoas utilizam para agredir outras só porque não concordam. Realmente, aqui a rede social, a internet é terra sem lei. E, assim, acredito que isso deva ser controlado em algum aspecto, exatamente por isso, né? Porque a gente vê que esse limite desenfreado causa prejuízos até sociais, então que provavelmente não vai ser mais terra sem lei em um curto espaço de tempo, exatamente porque as pessoas não souberam aproveitar essa liberdade que haviam, né? Toda liberdade que é aproveitada de forma desregulada, ela é controlada em algum tempo. Mais do que... Esses dias eu vi, se eu não me engano, não sei se alguém aí assistiu, o Globo Repórter, falando justamente da ansiedade, redes sociais, depressão, e existe um laboratório dentro da USP para tratar a comunidade só para esses transtornos de redes sociais. Sim. Olha, você vê, eu acho que isso está virando uma coisa de saúde pública. Sim. Né? E aí entra... Gente, eu não sou contra a tecnologia, não, tá? Apesar da minha idade, eu tento, com muito sacrifício, acompanhar todo esse processo, mas, assim, realmente é uma coisa de saúde pública, a gente tem que pesar muito, né? Tanto nós, quanto as pessoas ao nosso redor, quanto aos nossos alunos, quanto a esse uso excessivo e essa comparação que eu chego a te dizer que é uma coisa desumana, né? São pessoas perfeitas, com vidas perfeitas, e por que a minha não é? Né? Mas olha, igual você disse, olhe pessoas reais, olham pessoas à sua volta, se espelham em pessoas que realmente vale a pena, né? E as pessoas, e aí vai continuar assim, né? Não existe um limite para isso, mas nós precisamos impor esse limite. E até sobre esporte, esses dias eu vi um Reels muito legal, que era uma profissional, eu acho que de nutrição ou educação física, que colocou assim: talvez o corpo que você sonha, você nunca vai alcançar no esporte que você faz. Porque, às vezes, a gente tende a fazer, tipo, musculação, porque tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer, só que aí a gente fica indo 6 vezes na semana, 5 vezes na semana na musculação e a gente não gosta daquilo. E se a gente fizer uma aula de uma coisa que a gente gosta? Se a gente fizer um vôlei, fizer uma natação, um crossfit, algo que você vai feliz, né? A gente perdeu essa vontade, às vezes, de decidir, e de decidir para o nosso bem, porque a gente está tão condicionado à musculação que vai nos oferecer um ombro perfeito, um quadríceps perfeito, aquela noção de proporcionalidade que muito se fala, né? Não, porque você tem que treinar mais isso aqui para ficar proporcional, que aí fica mais proporcional. E a gente está muito ligado nisso e menos ligado com o que a gente quer, com o que a gente gosta, porque a atividade física, como
eu falei, ela é uma atividade que é custoso para a gente ir de qualquer forma, nosso cérebro está tentando nos impedir de ir. Então, use da motivação. Muito se fala, né, até aproveitando aí o momento, o quanto que a disciplina é importante. E hoje a gente já tem estudos de que mais importante que a disciplina é a motivação, porque a motivação, ela vai nos oferecer esse reforço positivo para a gente tornar a repetir o comportamento, coisa que a disciplina nem sempre vai conseguir, porque a gente pode ir fazer um treino ruim, uma atividade que a gente não goste, e isso não vai gerar um reforço positivo. Mas quando a gente tem a motivação do porquê que a gente está fazendo, o que eu quero chegar com aquilo, e se aquilo me traz um reforço positivo de que eu estou fazendo pela minha saúde, que eu estou fazendo uma coisa que eu goste, que eu estou fazendo, às vezes, uma atividade social, porque a musculação ela é muito solitária, na maioria das vezes, né? Por que a gente não tenta trazer essas formas para a nossa vida, né? E essa motivação com uma capacidade mais saudável da gente alcançar. Porque a gente tem a motivação atrelada, muitas vezes, a um discurso, né, de faça isso, levante, acorde cedo, pratique atividade física, mas a gente não traz para a nossa realidade. Então, é sempre esse movimento crítico que a gente tem que ter sobre nós mesmos, né, aonde que eu estou, por que eu faço o que eu faço, por que eu repito aquele comportamento durante um determinado tempo. Porque isso que vai nos ter a saúde mental. A saúde mental, ela não é um indicador frio, né, sobre a sua vida. Se você é feliz ou não, se você é feliz o maior número de dias ou não. É como você se sente a maior parte do tempo. E isso nós estamos controlando o tempo todo. E se não estamos controlando, por que a gente não está? Deixa eu aproveitar que estou falando muito, deixa eu ler aqui os comentários. Aqui, eu me apaixonei pela musculação, é o único esporte que me identifiquei por conta da forma metódica, super rotineira. Passei por vários esportes e o único que tive prazer foi a musculação. Então, você está no melhor dos mundos, Uriel. Muita gente gosta, mas muita gente também não. Mas o bom é que a gente tem esporte para todo mundo, né? A gente tem todas as possibilidades. Eu faço musculação, faço crossfit, e assim, eu gosto de falar que eu sou ruim em vários esportes, então se você me chamar, eu vou lá ser ruim em mais um, não tem problema. Não concordo, motivação não pode ser a base de se manter firme no seu objetivo. Mas ela não é a base firme do seu objetivo, Joel. A base firme do seu objetivo é a sua decisão. A motivação, ela vai ser só o maior reforçador que vai fazer você continuar dentro daquele objetivo. E eu até indico para vocês, não sei se vocês conhecem, porque ele também é bastante famoso da área da saúde, o Wesley de Langanori, dentro das redes sociais. Ele é um excelente psicólogo e ele traz diversos conteúdos, até com outros profissionais da saúde, com nutricionistas, com profissionais de educação física, com médicos. E ele traz vários já estudos sobre isso, né? Sobre o impacto da motivação para a gente tender a continuar naquele comportamento. Você pode continuar no mesmo comportamento durante anos na base da disciplina. Isso não quer dizer que ele não vai acontecer. Mas a gente tem meios de facilitar com que o nosso cérebro tome aquela decisão. E o meio de facilitar, ele é sempre a motivação. A disciplina ele pode fazer, sim, mas ele não vai estimular a repetição. Você vai ter que se autoestimular, se automotivar. E isso tudo, a gente está falando até de gasto energético do nosso cérebro, né? Então, ele vai tentar não fazer. E aí, a gente vai entrar em diversos tipos de realidade de pessoas que são facilmente motivadas ou não, facilmente disciplinadas ou não. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar o nosso cérebro, a gente precisa fazer. Então, essas métricas da gente tentar controlar a rede social e esses estímulos através da motivação, eles tendem a reforçar o comportamento e, com isso, reforçar com que a gente faça mais vezes também. Pessoal, devido ao horário, infelizmente, é um assunto que a gente poderia debater boas horas aí, acredito que tanto quanto as 3 horas da rede social ou mais, né? É um assunto muito pertinente, é um assunto que interessa bastante, tanto
que foi um motivo, né, de eu ir atrás de você. Falei, Letícia, vamos fazer uma live que a gente precisa debater sobre o assunto, trazer isso de forma pública, né, e para a gente esclarecer. Então, de verdade, agradeço todos os que estão presentes na live. Valeu por dedicar o tempo de vocês, né? Letícia, sem palavras, obrigado de verdade, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas palavras. E assim, conte com a área da saúde EAD. Sempre que você precisar, que você tiver ideia nova, vamos trocar ideia sempre. Com certeza. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo feedback aí. Estou à disposição, né? Então, podemos nos ver aí no curso, quando precisarem também. Estou à disposição para palestras, para participações em aula, quando tiver esse tema. É muito bom quando a gente encontra nossos propósitos, e nossos propósitos de todo mundo aqui dentro da área da saúde é cuidar de pessoas. Então, que a gente continue nesse propósito, né, todos nós, e nos ajudando para que seja cada vez melhor aí essa formação para nós. Meus alunos vão falar um tchau para você. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Beijo no coração. Obrigada, pessoal. Caso eu precise, eu fico aqui à disposição. Podem me acionar em rede social. Fiquem à vontade. Tchauzinho, gente. Obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado, Letícia. Vou estar encerrando a gravação aqui agora. E aqueles que estiverem com dúvidas sobre o credenciamento, pode continuar aqui que a gente faz junto, tá? Só um momento, pessoal.